Vocês me mandaram muitos feedbacks, que vocês gostaram muito daquela entrevista com ele. E eu prometi, estamos aqui hoje com nada mais, nada menos do que o nosso maravilhoso diretor Mastermind de Minas, Maurício Amorim. Então, como eu fiz na outra semana, vocês já sabem como que é o padrão da Evanita. Eu vou interromper, eu vou falar demais, então já vou começar deixando ele falar um pouquinho. Maurício, muito obrigada por estar aqui, um prazer enorme. E eu já peço você que se apresente para o pessoal do YouTube, Mastermind Contagem, para o pessoal dos Instagrams que vão estar nos assistindo. Fala um pouquinho de você para nós. Obrigado, Evanita, é uma satisfação enorme estar aqui falando sobre esse tema tão importante, tão interessante, como disse um amigo em São Paulo certa vez, isso aproximadamente uns 8 anos, ele disse assim: o que é este Mastermind que está na boca do Brasil? Então, falar de Mastermind é muito bom, é muito agradável e, sobretudo, é muito interessante. Por quê? Já posso começar a falar? Por favor. Por que é importante? A casa é sua. É importante primeiro a gente dizer quanto tempo nós fazemos isso, quanto tempo o Maurício Amorim está atuando com o Mastermind. A minha história com o Mastermind, ela começa ali em 1997. Em 1997 eu tive acesso ao livro A Lei do Triunfo. Em 1997 eu tive acesso. E o que aconteceu? Eu estudei o livro, eu construí uma história nova no Rio. No Rio não. Uma história nova na minha história profissional dele. E foi muito legal, por quê? Porque de lá para cá, de 1997 até hoje, eu apliquei as técnicas do Mastermind e elas funcionam na prática. Eu tive no primeiro programa, isso aproximadamente ali em 1998, quando eu participei pelo primeiro. Tá funcionando? Gente, pessoal, só um pouquinho, desculpa, Maurício, vou te interromper um pouquinho, que a nossa produção está falando aqui que não está funcionando o áudio. Como é que tá aí para vocês? Está funcionando o áudio? Não está funcionando? Deixa só a gente resolver esse problema técnico aqui, porque senão não tem como continuar, se precisar a gente volta à transmissão, porque senão... Aqui, ó, falando Sérgio. Sem o Maurício, sem vocês ouvirem o Maurício, não vai adiantar. Como nós estamos aqui com 2 Instagrams abertos, o do Maurício, então quem está já aí assistindo no Instagram do Maurício, que ainda não segue ele, já aproveita para seguir, já deixa aí seu comentário, deixa aí sua pergunta. Aqui também no Instagram, Mastermind Contagem, também já deixa suas perguntas. Aproveite aqui que nós estamos com essa pessoa maravilhosa que vai explicar tudo sobre os segredos de ser Mastermind. Me perguntaram o seguinte: é o segredo do Mastermind ou é o segredo de ser um Mastermind? Até que a produção arrume ali o YouTube, a gente volta. Vamos conversar, antes de você contar a sua história, porque o pessoal do YouTube também quer saber. Conta pra gente uma coisa, Maurício. Qual que é o segredo de um Mastermind, de um líder Mastermind? Qual que é a diferença de um para o outro? A pessoa não é um líder, não passou pelo treinamento Mastermind, ela é assim. E o que ela vai ser a partir do momento que ela tiver passado pelo treinamento e se tornar um Mastermind? Vamos lá. Primeira coisa, o que é Mastermind? Significa mente mestra. O Napoleão Hill, quando construiu esse conceito nos anos ali por volta, ele começou a estudar em 1908 e em 1928 ele apresentou para o mundo a ciência do sucesso, e na ciência do sucesso nós temos ali o Mastermind. Qual é a diferença de um líder Mastermind para um líder que não conhece a metodologia Mastermind? Vamos lá. O líder que é Mastermind, ele tem consciência do que está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Um líder que não é Mastermind, ele faz por intuição, ele não faz por consciência. E o líder Mastermind faz. Então a primeira diferença é essa. Né? O que significa, Maurício, consciência e intuição? O líder, de certa forma, ele vai desenvolvendo suas habilidades com o tempo, na medida que ele vai
vivendo o processo de liderança, ele vai aprendendo, de certa forma, fazer algumas coisas, mas ele não faz isso de forma consciente, é uma forma inconsciente. O líder mastermind, ele sabe o que? Ele tem ferramentas, ele sabe o que vai fazer. É tipo assim, imagina um analfabeto que sabe fazer conta, mas ele não sabe como ensinar a fazer a conta. Ele sabe fazer conta, mas ele não sabe como ensinar a fazer a conta. E quando uma pessoa vem para os treinamentos mastermind, o que acontece? Ele aprende, ele pega aqui o conhecimento que ele tem, nós entregamos ferramentas para eles de forma prática, de forma metodológica, a qual ele pratica no seu dia a dia. Ou seja, agora ele está fazendo uma liderança consciente, é o que ele faz. Então a diferença nesse primeiro momento é isso. Um é uma pessoa intuitiva e o outro uma pessoa que tem consciência, ou seja, ele tem ciência do que vai fazer e com base nisso ele tem melhores resultados, com certeza. Você consegue dar pra gente um exemplo de uma ferramenta que esse líder vai ter, que esse líder vai poder utilizar no seu dia a dia, que vai fazer toda a diferença? Gente, são muitas, mas a gente está pedindo minha só, então vamos lá. Só pedir que todos só faz uma gentileza para mim, depois pega aqui o dele, já que a gente não está usando aqui, coloca aqui de frente, que aí ele consegue olhar para os dois, tá bom? Obrigadinha. Fala pra gente aí uma ferramenta daquela que se fala assim, essa aqui, quando eu conheci como Mastermind, ela já me deu retorno financeiro, já mudou meu jogo. O objetivo principal, muito bem definido, é a lei do triunfo, que faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. O que faz as pessoas dispersar ou dispensar o maior de todos os benefícios que a pessoa tem? O que é isso? Vamos lá. Você que está me ouvindo, a Deva que está aqui do meu lado, todos nós temos 24 horas, não é verdade? Os homens mais poderosos deste planeta também têm 24 horas, mulheres mais poderosas, enfim, todos nós temos 24 horas. A questão é o seguinte, o que nós fazemos com as 24 horas que define quem nós seremos no futuro. Não tendo um objetivo principal muito bem definido, o que ocorre conosco? Nós ficamos à deriva. Imagina um barco sem leme. Imagina um barco sem um mapa de navegação. Ele fica perdido, ele fica desgovernado. Aí, vamos imaginar, se o mar estiver sereno, ele vai remar para onde? Não sabe nem para onde vai, certo? E quando a gente não sabe para onde vai, o que acontece quando você não sabe o que fazer? Tem uma coisa chamada de vazio. Quando eu não sei o que fazer, eu tenho um vazio dentro de mim. Então, quando eu sei o que eu quero fazer, agora muda tudo. Agora eu estou preenchido. Eu estou convicto daquilo que eu quero. Então, a pergunta que você me fez, ela é interessante. Então, primeira coisa, o que tem que ter? Objetivo principal muito bem definido. Ele tem nome, ele tem passo a passo para dar o resultado que um líder espera, né? Porque lembre-se, você que está me ouvindo aí, a diferença entre liderança e líder é muito grande. O que é o líder? É aquele que vai à frente. O que é liderança? É aquela pessoa que conduz as outras pessoas para lugares melhores. Mas como que você consegue definir isso? É simples. Líder é o que vai à frente. O sufixo ansa significa melhor. Então, eu, líder, conduzo pessoas para lugares melhores. Então, dá para fazer a diferença entre líder e liderança. Porque líder tem vários. Né? Adolf Hitler foi líder? Foi líder. Agora, ele levou o povo dele para fazer coisas que não eram melhores. Tanto é que chegou num ponto da história dele que o próprio povo, uma boa parte do povo alemão, se rebelou contra ele. Então, obviamente, o líder é aquele que vai à frente e a liderança é o líder que conduz as pessoas para melhores lugares.
Então o primeiro passo é esse. Sem um objetivo definido, você não tem como ser um bom líder, então. Com Nem como utilizar e nem aprender as ferramentas. A primeira ferramenta a ser aprendida e utilizada seria o objetivo bem definido. Exatamente. Agora, sozinha ela tem resultado? Vamos lá. Vamos pegar, se a gente pegar a história do próprio Hitler, vamos brincar com ele agora, né? Ele tinha um objetivo principal bem definido. Sim. Ele tinha um objetivo principal bem definido, que era fazer com que a Alemanha fosse a nação mais poderosa do mundo, era fazer com que eu tivesse uma raça ariana. Então ele, de fato, ele tinha um objetivo principal muito bem definido. E obviamente, quando a gente tem um objetivo principal muito bem definido, sabe o que acontece conosco, Deva? Nós ficamos mais confiantes. Nós ficamos mais confiantes. Então presta atenção, você que me ouve, olha só, eu tenho um objetivo e fico mais confiante. Ao ficar mais confiante, o que acontece conosco e com os outros? Nós atraímos as pessoas. Porque a maioria das pessoas não tem tanta confiança em si mesmo. Então, quando eu sei o que eu quero, como o Maurício Amorim que vos fala, sabe muito bem o que quer, o que eu construo? Autoconfiança em mim. Meu tom de voz é firme, meu caminhar é firme, meu olhar é forte, minha forma de ser impacta as pessoas. E aí eu atraio pessoas pela confiança. É exatamente o que aconteceu com ele. Nós estamos brincando aqui, você que está me ouvindo, nós estamos falando aqui de Mastermind, mas nós estamos usando, inclusive, um personagem conhecidíssimo da história mundial, que é Adolf Hitler. Não estava no programa, Não, viu? não, nós viemos aqui para falar de Napoleão. E aí nós estamos aqui procurando trazer um exemplo de alguém que usou técnicas, Mastermind para alcançar o êxito. Um dia uma pessoa me perguntou, Maurício, o Mastermind pode ser usado para o mal? Com certeza, porque são técnicas que você utiliza no seu dia a dia, técnicas de influenciar as pessoas, técnicas de conquistar metas e objetivos. Então, são técnicas. Então, presta atenção a você que está me ouvindo aí. O que mais que acontece, né? Quando você tem um objetivo bem definido, você tem confiança em si mesmo e você atrai as pessoas. E ao atrair as pessoas, o que acontece? Você começa a construir o Mastermind. Por quê? Porque é a união de mentes em torno de um objetivo comum. Ok? Você começa a construir. Agora, se você vai sustentar aquilo, é uma outra coisa. Mas como assim, Maurício, sustentar? Vamos lá. Uma outra lei do triunfo, dentro das 17 leis do triunfo, é personalidade agradável, personalidade atraente, né? Então, uma pessoa que tem objetivo bem definido, ela tem confiança em si mesmo e ela atrai, como já disse. Então, uma personalidade atraente. Mas ele talvez, dado ao que ele quer fazer do objetivo, ele se torna uma pessoa que não é agradável. Ele se torna prepotente, arrogante, ele se torna rude, grosso, e aí sabe o que acontece? Perde. Como aconteceu com ele, né? Com o Hitler, que na realidade chegou um momento que estava insustentável a situação. Mas continuando aqui, ainda assim, pelo objetivo bem definido, somado à confiança e somado pela aquela personalidade atraente, então vamos pensar da seguinte forma: dos 100% das pessoas que o seguia, 75 gostava daquela personalidade agradável e 25 não gostava. Então ele não tinha uma personalidade agradável, ele tinha uma personalidade atraente. Porque você que está me ouvindo aí, você sabe disso. Quando a gente vê uma pessoa que tem convicção, uma pessoa determinada, ousada,
a gente, de certa forma, se sente até seguro de um lado de uma pessoa assim. E isso é normal. Normal em qualquer lugar do planeta, né? Então, pensando nisso, nós temos que entender o seguinte: outra coisa que ele tinha, que também atraía as pessoas, que é o entusiasmo. Embora a palavra entusiasmo vem do grego entheos, que significa Deus dentro, não era o caso dele, porque não tinha Deus dentro dele. Nem dentro nem fora. Né? O que acontecia ali é que aquela energia que empodera o ser humano, que é a energia do entusiasmo, também faz as pessoas seguir. E ele sabia muito bem o que ele quer. Então vamos lá, ele tinha um objetivo bem definido, ele tinha confiança, e aí ele começa a construir a mente mestra com os seus liderados, aquelas pessoas que admiram ele tinha uma personalidade atraente, mas ele faltava a personalidade agradável. Então aquilo ali, começou, o barco dele pendia um pouco para cá, mas ficava sempre equilibrado. E aí ele tem o que? O entusiasmo, aquela força dentro dele, independente dos fatos, vou conquistar o objetivo principal muito bem definido, ok? E aí, se você vai pensando, embora eu não sou estudioso de Hitler, eu conheço pouco sobre ele, mas é importante a gente olhar outras características. Vamos lá, pensamento com segurança. Quando eu tenho um objetivo bem definido, a minha mente pensa melhor. Eu consigo pensar de forma segura. Mas por que você consegue pensar de forma segura, Maurício? Se você tem se você tem o quê? Um objetivo bem definido. Eu quero dar um exemplo. Você que está me ouvindo aí. Olha só, se você vai construir um imóvel sem uma planta, se der qualquer problema, você vai ficar inseguro. E agora? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Será? Não sabe nem por onde começar a tentar resolver. Agora, se você tem uma planta de toda a parte de alvenaria, se você tem uma planta de toda a parte estrutural, se você tem uma planta baixa, se você tem uma planta de hidráulica, se você tem uma planta de elétrica, enfim, se você tem isso, o que acontece? Automaticamente você vai colocar aquelas plantas ali, que pode-se dizer objetivos, e vai analisar a informação. Isso vai te dar o quê? Segurança. Isso é uma lei do triunfo, que é pensar com segurança. Em qual sessão do nosso treinamento, Lin, se nós treinamos, temos essa... Boa essa tua pergunta. Que sessão do Mastermind Lean se a gente tem pensar com segurança? Vamos lá. Vou pensar aqui rapidamente para você qual a sessão que a gente tem como pensar com segurança. A sessão de número 6, na parte A, nós temos uma atividade onde a pessoa tem um momento ali que ela vai fazer não é uma disputa, mas ela vai fazer uma conversa ali paralela. As duas pessoas falarão juntas. Se ela não pensa com segurança, ela não consegue sustentar. E por falar em sustentar, por exemplo, a quinta lei do triunfo é a iniciativa e sustentação. Ô Maurício, o que é uma iniciativa e sustentação? Vamos lá. Você que está nos ouvindo, é empresário, é executivo, é profissional liberal, sabe que mais de 80% das empresas no Brasil, elas quebram em 2 anos. Presta atenção, mais de 80%. Triste realidade brasileira. Exatamente. Mas por que, Maurício? Por que essas empresas, elas vêm a falir? Se alguém começa um negócio para falir, alguém começa um negócio e diz, eu vou fracassar? Não, ninguém começa. Agora tem uma coisa interessante, ela tem iniciativa, então teoricamente dentro da lei do êxito, a número 5, ela tem o quê? Ela tem iniciativa, mas ela não consegue sustentar. E por que ela não sustenta? Porque ela não tem o objetivo bem definido. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, se eu tenho um objetivo bem definido, você vai seguir naquele objetivo, mas se eu não tenho, eu vou montando uma casa, vou pegar o exemplo da casa. Eu estou construindo uma casa, mas eu não tenho planta. Se dá algum problema, eu paro. Quantas pessoas não param de construir?
Quantas vezes você passa numa rua que você vê um imóvel parado que não foi concluído? Isso quando a casa não cai, né? Exatamente. Por que não foi construído? Vou dar alguns exemplos. Eu não sou da área da construção civil. Ou acabou o dinheiro, que eu vou falar daqui a pouco, ou essa pessoa não tinha uma planta, aí o fiscal bateu lá e viu uma irregularidade e embargou. Mas tudo isso vai e volta para a lei de número 5, que lei de número 5 é essa, iniciativa e sustentação. Por isso que as empresas com 2 anos ganham a falência, porque as pessoas não têm objetivo bem definido, não tem um planejamento estratégico da sua empresa, né? Aí não consegue sustentar. Por que, Maurício, não consegue sustentar? Porque o mercado é competitivo, o mercado é volátil, o mercado tem suas sazonalidades, tem uma série de fatores no mundo dos negócios. E, obviamente, pode ser que você pegue quem aqui esperava uma pandemia, quem aqui esperava uma crise de 2008, que quebrou um monte de empresa, ou quem aqui esperava uma crise que teve nos Estados Unidos, que é a crise da bolsa de imóveis, a bolha dos imóveis. Quem pensava nisso? Aconteceu. E, obviamente, criou um estádio volátil no mercado. E o que aconteceu? Muitas empresas quebraram. E aí, voltando para a questão desse fato da iniciativa e sustentação e de mais de 80% fracasso nos 2 primeiros anos de vida, porque tem uma outra coisa, que é uma 4ª lei do triunfo, e que é saber lidar com o dinheiro. As pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Olha só, na administração, eu tenho informação em administração, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente faz 3 planos. Quais são esses 3 planos? Não é o plano A, não é o plano B e não é o plano C. São 3 planos com foco num objetivo bem definido, só que com uma perspectiva pessimista, uma perspectiva realista e uma perspectiva otimista. Então, por quê? Porque nós vamos viver um dos 3 cenários. Pode ser que dê errado. E aí, o que você vai fazer se der errado? Pode ser que caminhe dentro do planejamento. Fechou? E pode ser que dê muito melhor. Pode ser que seja extremamente melhor o resultado. E aí, o que você vai fazer com isso? Tem pessoas que quebram tendo valor econômico muito bom, tendo capital de giro, inclusive. Você falou isso quando eu te conheci. Tem gente que quebra, Posso fazer uma pergunta dentro do que você está falando? Pode. Eu vou aproveitar, né? Porque aí eu vou ter as minhas dúvidas. Eu ouço ele, meu mestre, então assim, eu amo ouvi-lo falar, vou aproveitar essa oportunidade. Quando você está em 3 cenários, você tem um negócio e vem aí esses 3 cenários que você nos colocou. O que o empresário deve fazer a princípio? Qual que é o assertivo? É ele olhar o pior cenário, e aí a gente trabalha lá com aquela mente negativa ou positiva, ou ele deve equilibrar e imaginar. Mas eu acho que você entendeu a minha pergunta. A gente, quando vai entrar no negócio, é interessante a gente ir lá e olhar o pior cenário para a gente trabalhar dentro disso? Vamos lá, essa pergunta é excelente. Às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer um planejamento pessimista, isso não quer dizer que eu vou confrontar a lei de número 6, que é o uso adequado da mente. O próprio Napoleão Hill, ele fala na filosofia do sucesso, se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se você não pensar, quero a qualquer custo, quero com toda a força, você não conseguirá nada. Haja com entusiasmo, seja entusiasmo. Exatamente. Então, peraí, eu estou conflitando uma lei? Não. Você está sendo realista. Eu estou sendo uma pessoa precavida. Essa é a realidade. Eu não domino todas as nuances de mercado. Eu não domino. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O nosso presidente, o atual presidente, ou qualquer presidente em qualquer nação do planeta, se ele fizer qualquer coisa que desagrade o mercado ao qual ele está inserido, o mercado internacional, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ter problema econômico. Então, se tem um problema econômico, pode ter um reflexo na maioria das empresas. Ok? E aí, se eu não tenho um plano pessimista,
e esse reflexo chega, eu não consigo sustentar a empresa. Eu entro para a estatística dos 2%, dos 80% que fracassam em 2 anos. Entendeu? Então, por quê? Porque eu não domino, eu não tenho todas as respostas. Então, a primeira coisa, a primeira situação, se o governante comete um erro, o que acontece? Isso desce e vai por efeito cascata, né? Vai por efeito cascata. Os especialistas da área de economia falam assim, quando o mercado automobilístico e o mercado da construção estão bem, a economia está boa. Mas por que, Maurício? Porque a cadeia produtiva dos dois são muito grandes. Né? Um automóvel gera centenas de milhares de empregos. A construção civil gera centenas de milhares de empregos, diretos e indiretos. Então, tudo isso, esses dois mercados na economia, eles vão, de certa forma, ditando um pouco a regra. Mas vamos imaginar, então, que tem um problema econômico. Para-se de vender carro, para-se de se consertar carro, para uma série de coisas. Tem um problema econômico, não tem mais dinheiro para investimento, por exemplo, na construção civil de moradias. O que acontece? Mão de obra fica desempregada, etc. Aí não gira o dinheiro. Então vai, de certa forma, lá. Eu preciso saber lidar com dinheiro. É a 4ª lei do triunfo. A gente já falou da primeira lei do triunfo, que é o objetivo principal bem definido. A gente está falando um pouco da autoconfiança. A gente foi lá no pensar com segurança. Nós viemos aqui no entusiasmo. Nós falamos sobre iniciativa e sustentação. E estamos falando sobre dinheiro. Por que dinheiro? Porque não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Se você não está pagando o seu almoço, alguém vai pagar por você. Então é muito importante compreender isso. Você não paga, alguém paga. Eu gosto muito de citar o filósofo contemporâneo Raul Seixas, né? Ele dizia uma frase bem interessante em uma das suas músicas: tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Então o dinheiro é a seiva do mundo material, como a fé é a seiva do mundo espiritual. Né? E pegando essa linha de raciocínio que nós estamos tomando aqui, para saber o segredo dos masterminds, né? Como é que funciona isso, né? Por exemplo, Maurício, como é que a gente trabalha, como é que vocês trabalham, por exemplo, lidar com o dinheiro? Lá no Mastermind, vocês vão falar especificamente sobre como, vão ensinar matemática financeira, vocês vão ensinar, por exemplo, vocês vão ensinar no Mastermind Lindsay sobre como investir no mercado de capitais? Não vamos ensinar nesse treinamento, não. Mas nós temos um programa chamado Mastermind Financeiro que nós vamos tratar, porque o Napoleão Hill, ele já falava disso há 100 anos atrás. Você que tem o livro A Lei do Triunfo, ou o livro, os pergaminhos originais da Lei do Triunfo, se você for lá no capítulo de número 4, que é o capítulo que fala sobre a saber lidar com o dinheiro, você vai ver que Napoleão Hill ensina ali a mágica dos juros compostos. Gente, olha e presta atenção, nós estamos falando de 100 anos atrás. Agora, nos últimos 15 anos, pode-se dizer que o mercado da Bolsa de Valores ficou descortinado para os cidadãos comuns. Hoje você faz uma aplicação pelos bancos online, enfim, tem muita forma, tem muito jeito de fazer o que nós chamamos investimento. Tá? Então, continuando dentro do raciocínio, qual é esse segredo? Então, nós estamos contando alguns segredos aqui de um líder mastermind. Que segredos são esses, Maurício? Primeiro, nós já falamos sobre objetivo bem definido. Nós falamos sobre pensar com segurança. Nós falamos sobre entusiasmo. Nós falamos sobre iniciativa e sustentação. Nós estamos também
falamos sobre lidar com o dinheiro e vamos falar agora sobre o uso adequado da mente. Dentro desse propósito, dessa questão de que eu tenho que ter um planejamento pessimista, realista e otimista, eu também tenho que usar a mente de forma adequada. Por quê? Porque a mente pode me sabotar. A Sim. mente pode me sabotar. Geralmente ela vai sabotar. Pessoas da minha idade, 56 anos, viveu numa era do Brasil que nós tínhamos uma inflação muito galopante. Então, pai e mãe, quando recebiam seus salários no final do mês, tinham que rapidamente correr até os supermercados e fazer a despesa básica, aquela despesa mais grossa, para conseguir manter um preço bom e conseguir sustentar a família. Então, a geração dos nascidos na década de 60, né, você pegaram a inflação ali na década de 70, na década de 80 e na década de 90. Então nós somos muito imediatistas, queremos as coisas muito rápido e tudo mais. E aí, o que acontece? Somos do fazejamento, não somos do planejamento. Exatamente. Quando o dinheiro entra na empresa, vamos imaginar num processo mais otimista, deu tudo certo, ganhou muito dinheiro com o negócio, as pessoas se perdem um pouco, elas vão fazer sabe o quê? Ou elas vão montar um outro negócio paralelo, ou elas vão comprar bens passivos. Que bens passivos são esses? O imóvel é um bem passivo. Ele pode dar lucro ou não, ele pode só dar despesa. Né? Se você compra um imóvel e aluga, ele se torna um bem ativo. Se você compra um imóvel e vai morar nele, dependendo do imóvel, é um bem passivo. Então a gente tem que compreender isso. Né? Ou vai comprar um automóvel, é um bem passivo e depreciativo, porque ele perde valor de mercado. Assim que sai o imóvel, não, o imóvel ainda pode ser que lá na frente você recupere. Então, essas coisas é importante eu saber para ter o quê? Usar a mente de forma adequada. Não deixar que a minha própria mente me sabote, como eu acabei de dizer. Né? Quem aqui sabe me dizer a origem da palavra sabotagem? A origem da palavra sabotagem, ela se dá no ambiente industrial. O que significa, Maurício? No início da indústria, mais ali na região da Europa, o que acontecia? Isso aí no século passado, no início do século passado, talvez até meados do século passado, o calçado não era uma coisa que todas as pessoas tinham. Então eles faziam calçados de madeira. E esse calçado de madeira tinha o nome de sabote. E quando eles estavam desanimados, estavam desmotivados com a empresa, na área industrial, eles colocavam um sapato desse nas engrenagens das máquinas industriais. Daí então sai ali esse nome sabotagem. Botou o sapato e parou a indústria de funcionar. Então nós sabotamos a nós mesmos, né? com nossas sabotagens. Por isso que eu preciso ter o plano pessimista, o plano realista e o plano otimista. Continuando dentro desse nosso raciocínio, qual o segredo, né? E nós vamos voltar no personagem que a gente citou daqui a pouco, porque ele é muito importante. Por que ele não conseguiu o sucesso que ele queria? Vamos lá. Ele simplesmente, por quê? Daqui a pouco eu vou dizer, fica aí, não perca não, fica me acompanhando. Manda um like pro teu amigo, fala para ele vir assistir, que é uma live legal. Vai ficar guardada, essa aí eu penso que fica por 24 horas. Essa sua vai ficar gravada, vai ficar no seu feed. Então vai ficar aí. Continuando aqui o pensamento, quais os segredos de um mastermind, vamos lá, vamos continuar. A pessoa precisa ter a 17ª lei do triunfo. O que é a 17ª lei do triunfo? Chama-se força do hábito. Ele tem que criar novos hábitos para conquistar o sucesso. Eu vou dar um exemplo do Maurício Amorim que vos fala aqui.
Em 1997, eu era um cara que trabalhava numa multinacional, ganhava uma boa grana, viajava o país por conta da empresa, era um ambiente muito gostoso, muito agradável. Tudo isso por conta da empresa e tudo mais. E ao chegar no final de semana, o que eu fazia? Como eu viajava muito, eu pegava a minha esposa e alguns amigos e ia ali tomar uma cerveja, bater um papo. Isso era na sexta-feira, quando eu chegava. Como eu tinha muitos amigos, no sábado eu tinha outra festa para ir, também a mesma coisa. Como eu tinha muitos amigos, domingo também. A vida era baseada nisso. Final de semana, diversão. Poxa, eu trabalhei a semana inteira, viajei o país, etc e tal. Só que quando eu fiz o Mastermind, quando eu conheci as leis do triunfo, eu construí o meu objetivo principal muito bem definido. E o meu objetivo principal muito bem definido, Deva, eram três situações, em 3 áreas da vida. A primeira delas era a minha missão de vida, que era ser um treinador de líderes. Segunda, era a minha missão profissional, que era ser um vendedor de alta performance. E terceira, era ter, na área da economia, ter independência financeira. Pois bem, o que aconteceu? Quando eu construí minha meta, meu objetivo principal bem definido, eu aprendi que eu tinha que ter novos hábitos. E dentre esses hábitos era aquele hábito que não me agregaria mais valor, que era chegar ao final de semana, ficar lá tomando cerveja e simplesmente jogando conversa fora e que não agregava nada. E então o que eu fazia? No final de semana eu saía com a minha esposa assim, para jantar, num lugar suave, mas eu não ficava bebendo. Eu simplesmente tomava ali uma água e ia para casa. Sábado, domingo eu fazia o que? Eu ia ler mais de Napoleão Hill, eu ia respirar aquilo que eu queria. E obviamente chamou a atenção de muita gente, até na época. Hoje eu sou cristão, mas naquela época eu não era cristão, eu não era evangélico, hoje eu sou. E aí o pessoal chegou e falou assim, você virou crente? Eu falei, por quê? Não, porque você sumiu, você não bebe mais, você não se diverte mais. Eu falei, rapaz, não. É porque hoje eu tenho um objetivo bem definido. Então eu chegava no final de semana e eu ia fazer aquilo que estava correlacionado ao meu objetivo principal bem definido. Maurício, como é que eu consigo manter concentração e foco no objetivo? Vamos lá, mais uma que é o segredo dos masterminds. Como que eu consigo fazer isso, Maurício? Primeiro, você tem que fazer algumas perguntas. Você que está aí me acompanhando, anote essas perguntas. Primeiro é perguntar para si mesmo, o que eu estou fazendo? Segundo, vamos lá, o que eu estou fazendo? Segundo, para que serve? Então, primeiro, o que eu estou fazendo? Segundo, para que serve? Terceiro, o que eu estou fazendo me aproxima ou distancia do meu objetivo principal muito bem definido? E quarto, o que eu ganho com isso? Então, olha, são 4 perguntas. Primeiro, o que eu estou fazendo. Segundo, para que serve? Terceiro, aproxima ou distancia do objetivo. Quarto, o que eu ganho com isso? Então presta atenção que essas perguntas elas vão ao encontro da lei de número 11, que é o concentração e foco na coisa certa, ok? E a coisa certa é o teu objetivo, e a coisa certa é a tua meta, a coisa certa é o teu sonho, o seu desejo, isso é a coisa certa. Posso dar um exemplo? Pode. Eu vou pedir a palavra para dar um exemplo, porque é muito importante para você que está aí ouvindo a gente. Então eu estou ouvindo muito essa pergunta, Maurício. Como eu faço para conseguir ler um livro? Você disse aí que trocou a sua diversão, né? A diversão para muitos, e estudar, para ir respirar aquilo ali. E aí as pessoas falam assim, mas eu não consigo, eu fico diante do livro e eu leio e não lembro de mais nada. Quando você tem um objetivo, me diga se eu estou correta e traga para a gente também mais ferramentas sobre isso. Quando você tem um objetivo claro sobre o que você quer, quando você pega um livro ou você pega qualquer informação que te leva, que vai responder nessas perguntas aqui. Quando você pega um livro, você bate o olho nele, você vê ali o título dele, e o título dele vai de encontro ao seu objetivo claro, por isso você tem que ter o objetivo claro.
logo você se apaixona por aquilo, logo a sua mente vai entranhar, vai respirar por você, tudo que está escrito ali fica muito mais fácil de você conseguir esse foco no objetivo, que é o que está escrito no livro. Explica isso aí. Falando de uma forma, trazendo de uma forma mais metódica, o que você falou agora para nós aqui, Deva, na realidade, é você definir o que quer. O objetivo bem definiu. Agora você tem que estabelecer, dentro do que você definiu, as suas metas. Terceiro, você tem que perguntar por que é importante para vocês. Eu vou usar o meu exemplo de novo, vou trazer para mim. Que é mais fácil eu falar de mim do que falar do outro, porque eu vivi essa história toda e vivo até hoje. Vamos lá. Na época, quando eu defini ser um treinador de pessoas, eu não tinha conteúdo desta área. Eu tinha conteúdo empírico, conteúdo vivencial das empresas a quais eu trabalhei e tal, mas eu era também um líder intuitivo. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Então eu tinha que construir conhecimento. Por isso que eu larguei de fazer as coisas que não me aproximava do meu objetivo, para fazer as coisas que me aproximavam do objetivo. Então, qual era a importância disso? Então, primeiro tem que ter o objetivo, se é para leitura, como está sendo perguntado, que foi perguntado aqui pela David, o objetivo. Por que eu quero ler? Faça essa pergunta para você. Ou se qualquer outro objetivo que você queira. Por que eu quero ler? O que vai me trazer de benefício isso? Feito isso, você vai para estabelecer a meta. Vai se estabelecer a sua meta ali. Eu quero ler tantos livros no ano, eu quero fazer isso. Por exemplo, eu tenho o hábito de ler a Bíblia todo dia. Como que eu faço isso? Eu tenho um aplicativo, mas você pode fazer do outro jeito. E esse aplicativo eu faço a leitura dominical, do meu devocional, e depois eu tenho um ou dois capítulos do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento. Essa estratégia eu consigo ler a Bíblia o ano todo. Aí no ano que vem eu começo de novo. Isso eu vou trabalhando uma das áreas da vida, que é a área espiritual, e vou também mantendo a minha leitura. Quanto tempo eu levo para fazer essa leitura? No máximo 10 minutos. No máximo 10 minutos eu faço isso. Mas eu não leio só isso, eu leio outros livros também. Então eu estabeleço, do meu dia total, eu estabeleço que eu vou ler 30 minutos por dia, além dos 10 da Bíblia. Então eu tiro 40 minutos, ok? Porque isso vai me aproximar cada vez mais do meu objetivo. Maurício, mas, poxa, pera, eu ainda assim não consigo manter uma regularidade de leitura. Por quê? Às vezes as pessoas, vou dar um exemplo, a pessoa vai na academia, ela quer ficar com o corpo esbelto, ou ela quer diminuir medidas. Ela vai na academia, faz e compra um pacote de 3 meses ou de 1 ano, porque o valor fica melhor. Aí ela vai treinar, só que ela quer conseguir o resultado do dia para a noite. E aí ela vai puxar peso, ela vai andar na esteira, vai na bicicleta, vai fazer os exercícios, como se ela resolvesse tudo de hoje para amanhã. Só que vai acontecer o seguinte, se ela pegar leve, no dia seguinte ela vai ter vontade de voltar. Se ela pegar pesado, o próprio músculo as fibras do músculo vai ter os seus estresses, e o que vai acontecer? Vai doer. No dia seguinte, se doer demais, ela não volta. Então, pensando nisso, o que ocorre? É importante que nós venhamos a fazer as coisas de forma homeopática. E isso gera um resultado muito, muito positivo. Então, olha só, eu não tenho o hábito de ler. Então, o que você vai ler? Hoje leia, sei lá, meia página. Mas o livro está muito bom. Não, só lê meia página. Amanhã você lê 2. Eu não consigo. Agora eu vou me entregar. Eu tenho essa dificuldade. Ou eu
pego ele e leio ele quase todo e amanhã eu não leio novamente. Aham. Eu tenho essa dificuldade. Só para falar para vocês aqui, pessoal, o Instagram ele voltou a derrubar a live com 1 hora. Então nós estamos aí, parece que a 15 minutos do término, tá? de que o próprio Instagram encerra. Então assim, como eu tô sem um relógio, alguma coisa aqui, quando cair, já saibam que nós vamos continuar falando para aproveitar o tempo. Quem aqui está nos assistindo, deixa seu comentário, segue o Maurício, segue Devanita, o pessoal de Maurício segue Devanita, o pessoal de Devanita siga Maurício, deixa os comentários de vocês para que o Maurício possa responder, porque eu vou fazer um convite para ele aqui já, aproveitar, eu vou interromper, porque o Instagram vai nos interromper. Maurício, nós vamos continuar aqui e eu quero saber, você aceita uma outra live com a gente? Hoje nós tivemos um problema também no YouTube, então quem está assistindo a gente aqui não conseguiu assistir no YouTube. E o YouTube a gente tem condições de ficar mais tempo, de fazer realmente um podcast, porque acabou que nós fizemos uma live, né, que também está sendo maravilhosa. Aceita o meu convite novamente para que nós possamos fazer um podcast de verdade novamente? Pode, com certeza. Tá, vou marcar com ele e vou avisar para vocês quando que vai ser. Desculpa ter te interrompido, é porque a produção entrou aqui e mostrou para mim esse tempo. E aí quando cai, o pessoal acha que deu problema e que a gente continuou, que não é, tá, gente? Quando cair, é porque realmente é o tempo que o Instagram tá dando pra gente. Continua, Maurício, me desculpe. Espero que você consiga continuar no seu raciocínio, que era eu te dizendo que o livro realmente eu não consigo fazer isso que você disse, né? Como ir na academia e fazer só um tempo só e ler. Aí vem o processo. O que a gente faz pra conseguir? Aí, uma vez estabelecida a meta, o que acontece? Tem que fazer. Eu lembro, eu treino muito. E aí quando eu começo um novo treino, a minha ficha muda na academia. Eu tenho um rapaz novo lá que sempre me coordena. Ele fala assim, às vezes eu vou pegar um peso e eu coloco pouco. Aí ele olha assim, mas você aguenta mais? Eu sei que eu aguento mais. Mas deixa eu informar meu músculo que hoje eu estou fazendo uma atividade diferente, para ele começar a se organizar, começar a se adaptar àquilo. Porque se eu levantar um peso muito forte nessa nova atividade, sabe o que vai acontecer? Eu não volto amanhã, e nem depois, que vai doer demais. Então, o que é importante? Disciplina, que é concentração e foco na coisa certa. E pensando ainda, falando sobre os segredos do Mastermind, é muito importante entender o seguinte. No início, quando a gente começou a live, você que está me acompanhando, eu dei um exemplo. Comecei a dar um exemplo do Hitler. E por que o Hitler não conseguiu sucesso? Embora ele tivesse muitas das 17 leis do triunfo de Napoleão Hill, faltou uma lei para que seja implantada, porque se você estiver aí me ouvindo e não tiver ela, pode ter certeza que se você tiver as outras 16 e ela faltar, vai dar errado. E qual seria ela? Vou falar daqui a pouco. Vamos falar de outra lei. Gente, essa live vai cair, ele não vai falar, vocês vão ficar curiosos, mas ele fala na próxima. Vou falar assim. Agora, é legal a gente compreender o seguinte. Uma das leis do triunfo muito importante para nós, empresários, executivos, profissionais liberais, ou melhor, para todos os seres humanos, é simplesmente o autocontrole. Saber lidar com as preocupações, saber lidar com os problemas. Problema, você vai lidar lá pensar com segurança, que é a 13ª lei do triunfo. Ok? Já para lidar com as preocupações, você vai lidar com a 8ª lei do triunfo, que a gente trabalha na sessão de número 4 do nosso treinamento, que é lidar com as preocupações, saber gerenciar as preocupações. Maurício, tem como eliminar as preocupações? Não existe isso. Não existe isso. Como? O dia de amanhã cabe ao Criador. Ele que sabe o dia de amanhã. E como o mundo é volátil, né, como eu já falei, o que acontece com a gente? Acontece que você e eu vamos estar preocupados com amanhã. Agora tem como gerenciar. Isso tem. E no Mastermind a gente trata sobre isso também. Agora, se eu quero ser um líder fora da curva, acima da média, eu quero ser um líder de alta performance, eu desenvolvo a 9ª lei do triunfo. Qual é? Não, por favor, não faz isso comigo ao vivo.
Sabe o que Ele é? faz isso comigo no treinamento, gente. Sabe o que é? Fazer mais que o combinado. Eu ia falar, só não quis interromper. Fazer mais que o combinado. Por quê, gente? Todo mundo quer ser bem sucedido, mas ninguém está afim de pagar o preço. Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer parar de comer. Exatamente, todo mundo quer emagrecer, não quer fazer as atividades físicas, enfim. Então, a 9ª lei do triunfo, ela vai ao encontro do sucesso. Se você quer ter sucesso, trabalhe mais que a maioria. Se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, faça aquilo que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Aí você vai ser bem sucedido na sua carreira de negócio. Hoje meu dia começou às 5 da manhã e vai terminar lá para as 10 da noite, para vocês terem uma ideia. E amanhã vai de novo. Eu além de diretor do Mastermind Minas e diretor da Fundação Napoleão Hill, eu também faço parte do BNI, que é uma organização de network internacional, ao qual eu sou membro no BNI Minas Pleno, na cidade onde eu moro, lá em Pedro Leopoldo. Eu sou embaixador do Minas Aliança na cidade de Sete Lagoas e estou diretor executivo da região Minas 10, que é na região leste, Vale do Aço. Então minha vida é bem corrida, isso é fato. Agora, como é que eu consigo fazer tudo isso? Usando as leis do triunfo. Mas tem uma coisa muito importante que a gente fala no Mastermind, que sozinho nós somos bons, juntos nós somos imbatíveis, que é a 12ª lei. Qual que é ela? Sabe qual é? Vou te falar qual é. Conseguir cooperação das pessoas. Enquanto eu estou aqui nesta sala, o meu instrutor e franqueado Victor Pessoa está numa outra sala aqui ministrando uma outra aula. Já convido o pessoal para assistir Okay? às 8 horas. Às 8 horas vai ter a Mastermind Class, que é onde o Victor Pessoa vai ministrar uma aula sobre liderança. Então participa lá. Também vai ser... Nós vamos colocar aqui, tá, gente? Os dois Instagrams. Nós vamos, quando encerrar aqui, nós vamos lá para a sala e vamos colocar os dois Instagrams novamente para rodar com o Vitor. Então aproveitem para assistir, continua aí. E aí, continuando aqui, é importante a gente conseguir cooperação das pessoas. Porque é melhor você contar com 1% de 100 do que 100% de 1. E nós temos que entender o seguinte, já estou concluindo e vai dar o tempo certinho ali no meu Instagram. Você ficou de contar uma coisa, de falar uma Vou vez. falar. Eu sou curiosa. Vou falar qual é a regra de ouro que fez o Victor cair, né? Vou falar para vocês. Vamos lá, continuando. Nós temos que entender algo que é muito importante, que é a 14ª lei do triunfo, que é saber lidar com os fracassos. Que no mundo hoje nós chamamos de resiliência, chamamos de flexibilidade. O Napoleão Hill, questionaram ele se ele conheceu pessoas que fracassaram. Ele disse, não, eu conheci pessoas que desistiram, não é? Porque todos nós vamos ter derrotas temporárias, por isso que é importante a gente saber lidar muito bem com o fracasso. E para a conclusão, e para o encerramento desse momento, a qual eu estou aqui com a Devanita, e nós estávamos fazendo um podcast aqui no canal do YouTube do Mastermind Contagem Oficial, e eu também estou falando aqui do meu Instagram, e também estamos ali no Instagram de Contagem, né? Qual é a lei do triunfo que o Adolf Hitler não tinha? Quer saber? Anote aí a regra de ouro. Maurício, qual é a regra de ouro, Maurício? Fazer o bem. Se você que está me ouvindo tiver um projeto de vida que pode prejudicar as pessoas, meu amigo, minha amiga, cedo ou tarde ele vai fracassar. Pode ter certeza. Agora, se você tem um projeto de vida que vai abençoar vidas, pode ter certeza que nisso o Criador do Universo está e com certeza absoluta vai te abençoar e você vai ser uma pessoa bem-sucedida em tudo aquilo que você colocar a mão. Se você quer saber mais sobre o Mastermind, você pode entrar, por exemplo, no nosso site mastermindminas.com.br
E lá no Mastermind Minas, você pode pedir uma mentoria comigo ou com qualquer um dos meus instrutores aqui no estado de Minas Gerais. E tem uma boa notícia para você. Nós temos vários eventos online, vários eventos presenciais. E se você quer ir de outras regiões do estado de Minas, nós estamos no processo de expansão. Quem sabe você pode se tornar um licenciado Mastermind, um franqueado Mastermind, como é a Devanita aqui, ó, que hoje está representando o Mastermind lá na cidade de Contagem. De repente você é de alguma cidade aqui do estado de Minas Gerais e queira fazer parte do time Mastermind como franqueado, como licenciado Mastermind. É só entrar em contato com a gente. Manda lá um direct aqui no meu Instagram, no Instagram da Devanita, ou no Instagram do Mastermind Contagem, ou no nosso site pedindo uma mentoria, uma consultoria comigo. Combinado? São exatamente 19 horas e 57 minutos. Eu comecei falando aqui no meu Instagram às 19 horas, exato, e temos mais 3 minutinhos. Se você quiser me fazer perguntas, pode colocar aí no direct. Quando terminar aqui eu vou responder. E se você quiser beneficiar pessoas, compartilhe essa live agora para outras pessoas poderem assistir essa live também num outro momento, tá certo? Faça isso, você vai estar ajudando pessoas a ter uma mente mestra. Eu espero, Devanita, que eu tenha de forma assim muito à vontade falado quais são os segredos de um Mastermind. E eu, na próxima vez que for convidado, eu vou trazer outras formas de como se desenvolver o Mastermind. Eu quero falar da próxima, a gente vai falar, se você quiser já anunciar aqui pro pessoal, nós vamos falar sobre transformando desejos em realidade. Eu vou fazer uma coisa. Eu queria que ele mesmo me trouxesse, porque eu coloquei aqui, ó, como lidar com pessoas difíceis. Ontem foi a nossa sessão 9, foi na sessão 8, que é lidar com pessoas difíceis, ou é na parte A da sessão 9? É na parte A da sessão 9. Gente, eu perdi a primeira, então principalmente é assim. Então, nós fizemos a sessão 9, foi maravilhoso. E como lidar com pessoas difíceis, eu acho que é um tema que o pessoal ama e está precisando bastante. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma enquete no Instagram e vou colocar as duas opções e vou ver qual que o pessoal prefere. Com certeza vamos falar das duas. Mas qual vai ser anunciada para você e qual aquela que... Vou deixar a caixinha de pergunta também para você já deixar suas perguntas para que o Maurício responda. Aproveitem, né, gente? Vocês não vão deixar aí perguntas para que o Maurício responda diretamente você. Você vai falar o nome de quem perguntou, a não ser que você não queira, e vai fazer a resposta também. Nós vamos deixar depois. Antes que caia, eu quero avisar vocês. Eu vou abrir novamente a live aqui com o Vitor. Então, fiquem aqui. Peço também o mesmo que o Maurício disse aqui. Compartilhe essa live com as pessoas que precisam saber sobre as 17 leis do triunfo, que precisam conhecer Mastermind, que precisam liderar de forma correta. Lembrando também, gente, liderança não é só para aquele empresário. Dona de casa precisa de liderança, ela precisa ter esse objetivo definido na sua vida. Estou falando isso porque eu vou agora puxar a sardinha para mulheres, né? Eu tenho uma comunidade de mulheres e eu sei que elas precisam muito também desse trabalho de liderança, desse trabalho de treinamento. Então, se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui no direct. Na bio do meu Instagram tem o meu contato, tem o meu telefone, acho que no do Maurício também deve ter. Eu acredito que sim. Você me permite só me despedir do pessoal? É de você, agora a palavra é sua. Eu já estou dando tchauzinho que eu já vou voltar daqui a pouco. São exatamente 20 horas aqui no meu Instagram, da Deva também é 20 horas. Então eu quero agradecer em primeiro lugar o convite de estar aqui com você. Quero agradecer a quem me acompanhou aqui na minha rede social, no Maurício Amorim.mm. Se você quiser, você que está aí do Instagram da Devanita, o meu é mauricioamorim.mm, quiser me acompanhar lá. E nós vamos com várias ideias que nós vamos trazer, então nos acompanhe lá. Muito obrigado
pela audiência aqui e te vejo na próxima live, no próximo encontro com vocês. Abraço, Mastermind. Um grande abraço para vocês e ó, fica aqui que nós já vamos correr ali para outra sala para poder prestigiar e mostrar para vocês o nosso maravilhoso Vitor. Tá bom? Muito bom. Tchau, tchau. Querido. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. A pessoa vai desligar o negócio.